Embora os casos famosos dominem o noticiário e as redes sociais, muitas vezes esquecemos que a realidade da violência está muito mais próxima do que imaginamos. As vítimas, na maioria das vezes, são anônimas, estão muito perto de você, no trabalho, na sua casa, na sua família, junto às suas amigas. E talvez você nunca tenha percebido ou até seja uma vítima de situações semelhantes. E eu passei por uma situação de violência com meu ex-marido. Uma discussão que a gente teve por um assunto bobo. Me obrigou a estar dentro do carro. Aí ele foi, tipo, me ameaçando que ele ia jogar o carro contra a ribanceira, que eu não ia sair desse relacionamento assim, que se eu tava pensando que eu ia conseguir viver, que ele ia fazer da minha vida um inferno. E ele pegou no meu pescoço e começou a apertar. Como identificar esse tipo de violência? Nós temos cinco tipos de violência, que é a violência física, que é aquela visível aos olhos, né? O soco, o olho roxo, o empurrão. E comecei a ficar calma, né, pra ver se passava aquela situação. Eu fui pra parte de baixo da casa e falei que eu ia dormir lá. E eu tentei sair assim pelos fundos da casa e pelo vizinho para poder pedir ajuda. Ele viu e daí, tipo, ele me pegou assim, tipo, veio me arrastando pra casa e bateu várias vezes assim na minha cabeça, só que em cima da orelha, sabe? E ele falava assim pra mim: "Tu acha que eu não sei aonde bater? Tu acha que eu vou te deixar com o olho roxo pra te poder fazer um boletim contra mim, alguma coisa assim, né?" Nós temos a patrimonial, muitas vezes a retenção do celular, às vezes a retenção também do dinheiro, às vezes a mulher sai para trabalhar e aí o marido fica com todo o salário. Nós temos a moral, ele ofende a mulher para as outras pessoas, em que ele fala mal da mulher, ela é uma má esposa, uma má mãe, ele falar mal dela para outras pessoas. Nós temos então a psicológica, que é aquela que ele faz com que a mulher não se sinta dona de si, é aquela, ele fala como se a mulher fosse algo menor, que ela não é nada sem ele. Então é uma forma dele penetrar na mente dela, fazendo com que ela não fosse autossuficiente, como se ela dependesse dele. Ele começou com certos comportamentos que não era normal dele. Não querer ter contato com a minha família. Ele já tinha certas implicâncias, mas até que a gente morava aqui era normal, era super tranquilo, né? Aí foi passando, isso foi ficando pior, as nossas discussões começaram a aumentar por conta disso. Me afastei de todo mundo, da minha mãe, de todo mundo, todos os parentes, dos amigos também, das amigas principalmente. Era aquela vida só eu, ele e ela. E nós temos então a sexual, que é aquela então, no momento a mulher não quer ter uma relação sexual, ele força ela a ter relações, ele força ela a ver vídeos pornô. Então, tudo que tem a ver com a sexualidade, às vezes ele evita que ela tome anticoncepcional, coisas que envolvam isso, então é a nossa violência sexual. Então, muitas vezes, percebo assim, principalmente a violência psicológica. A mulher não percebe que ela está sofrendo aquela violência psicológica. Essa violência pode ser silenciosa, escancarada, não importa a sua nomenclatura. Todas as suas formas de violência deixam marcas no corpo e na alma, e geralmente estão acompanhadas do sentimento de culpa, como se a própria vítima fosse a responsável pela violência sofrida. Eu já acordei com ele me avançando. Ele continuou me agredindo, e eu pedindo para ele parar. Falei que ia chamar os vizinhos, ele parou. Só que até então ele nunca tinha me agredido. Eu peguei, fui na delegacia, cheguei lá, expliquei o que tinha acontecido. Aí registrei um boletim de ocorrência. Aí eles bateram umas fotos e tudo, porque na cidade era uma cidade pequena. Então tinha que fazer 50 quilômetros quase para ir fazer aquele corpo de delito, né? No outro dia eu fui na delegacia e fiz um boletim contra ele, falei tudo o que tinha acontecido e pedi medida protetiva. A violência doméstica, ela está estampada na lei as características que o caso tem que trazer para incidir. A lei traz os parâmetros do que é violência doméstica. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque uma mulher foi vítima de um crime que necessariamente é uma violência doméstica. A violência, qualquer um desses 5 tipos de violência narrado, tem que decorrer em razão do gênero. Dentro do contexto de gênero tem que ter algumas questões importantes. Por exemplo, no âmbito de uma relação íntima de afeto, de uma circunstância familiar, de ordem biológica ou não, enfim, sanguíneas ou não, e também no âmbito ali da unidade habitacional. Exemplos de cada um deles. Relação íntima de afeto, muito comum, isso aí por si só já é autoexplicativo, né? No âmbito familiar, por exemplo, o pai contra a filha. Não tem uma relação íntima de afeto, mas tu está no âmbito da unidade familiar. O tio contra a sobrinha, enfim, nesse contexto.
Ou no âmbito de uma unidade domiciliar, por exemplo, daqui a pouco a empregada reside com o empregador e tem um contexto de violência e tudo mais. Vejamos que nesse caso não tem relação íntima de afeto, daqui a pouco não faz parte do núcleo familiar, mas está dentro daquela unidade habitacional. Então, em resumo, para se configurar a violência doméstica tem que ter esses parâmetros. O que eu quero dizer com isso? Um homem e uma mulher brigam na rua por um motivo qualquer, sei lá, questão comercial, brigam numa loja porque não acertaram o negócio, e o homem bate na mulher, é crime, é repugnante, é reprovável, ok, tudo isso é reprovável, mas não é violência doméstica para fins da Lei Maria da Penha. 4 a cada 10 mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica e o Brasil ocupa a 7ª posição de maior número de assassinatos de mulheres no mundo, num ranking de 84 países. No Rio Grande do Sul, o total de casos de violência registrados chega a 55.623. Acompanhamos desde 2018 181 mulheres foram atendidas, acolhidas pela Patrulha Maria da Penha. No ano passado, nós tivemos 86 visitas realizadas, né, a 26 mulheres. Então, durante o ano de 2023, nós tivemos 26 mulheres acompanhadas e 86 visitas realizadas. No ano de 2024, até o momento, nós já realizamos 18 visitas a 11 mulheres que nós estamos acompanhando, né? Que tem hoje no programa Maria da Penha, né? Algumas já receberam até um segundo contato ali, uma segunda visita da patrulha. Em 2022 nós tivemos 412 boletins de ocorrência, então no ano inteiro. Em 2023 nós tivemos um aumento para 450 boletins de ocorrência. Esses números eu vejo que eles são de ações que a gente tem feito com a coordenadoria, com o gabinete da primeira-dama, com o conselho, mostrando para essas mulheres o que é uma violência contra a mulher, que não, como eu disse, não precisa ser somente a física, né? E também encorajando essas mulheres a vir conversar com nós, a registrar esse boletim de ocorrência e não esperar que o pior aconteça, né? Então, se proteger antes de qualquer coisa. Os que mais acometem Farroupilha, né, com maior incidência, é a ameaça, sem sombra de dúvida, o crime de ameaça, né, que é um crime, uma violência, não deixa de ser uma espécie de violência psicológica contra a mulher. Depois eu diria a lesão corporal, ela vem talvez em segundo lugar com bastante incidência. Perseguição, no terceiro patamar ali. E os demais ali, a violência patrimonial, violência sexual, um patamar um pouco mais abaixo. E por último, felizmente, temos pouquíssimos casos, pelo menos nos últimos 3 anos, um caso só de feminicídio consumado. Cheguei aqui e a minha mãe disse que tem que ir na delegacia de novo. Se tu procurasse alguém, né, que pudesse te ajudar, lá na delegacia eles vão saber te informar. Eu acho que tem ainda a coordenadoria da mulher. Porque há uns anos atrás foi elas que ajudaram a minha mãe também, com uma situação parecida. Antes de eu fazer o boletim, eu vou pegar e vou te dar o número da coordenadoria. Liga pra lá que elas vão conseguir te ajudar em questão de advogado, ele falou, né? Mas vou fazer sim, se tu precisa de uma medida protetiva. Eu acho que não, acho que ele não vai se encorajar de vir pra cá atrás, né, pra incomodar, eu acho que ele não vai vir. Ele começou a quebrar as coisas, quebrou o meu tablet, quebrou o celular. Garanto que muitas pessoas pensam continuar nesse relacionamento porque tem medo. Falam tanto isso que tu acha que é verdade. Ele perseguia na rua e chegou um dia que ele falou que se eu não voltasse realmente para ele iria divulgar uns vídeos que nós tínhamos íntimos. E desabei completamente. Mas ele realmente fez, vazou esse vídeo, né, para as pessoas. Eu acho que pior do que bater é essa questão de a tua vida exposta, sabe? Porque até então quem sabia que ele me batia era tipo o pessoal da família, um que outro amigo mais próximo. Mas ele espalhou para muitas pessoas. Tu imagina que minhas clientes, pessoas que não eram meus clientes que eu via só de passagem, falando sobre isso, mexeu muito com o meu psicológico, fiquei muito mal. A Coordenadoria da Mulher desempenha um papel fundamental na comunidade farroupilhense e tem como responsabilidades assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações e políticas voltadas à mulher. A coordenadoria é um acolhimento necessário para tantas mulheres. Então, a coordenadoria também presta orientações sobre essas violências. A gente também faz o acolhimento dessas mulheres que são vítimas, né, de violência,
se necessário, encaminhamento para o Centro de Atendimento Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, onde a gente tem lá uma psicóloga e também assistentes sociais. Se precisar, a gente faz o encaminhamento para a delegacia, para ela fazer o boletim de ocorrência. Dependendo da situação, a gente também pode encaminhar essa mulher um hotel que a gente tem parceria, então, com o projeto, o Acolhe do Projeto Avon, analisando toda essa situação e vendo o que é melhor para essa mulher. Eu cheguei lá na coordenadoria desesperada e as meninas me acolheram, né, conversaram comigo, pediram me acalmar, que tudo ia dar certo, né, me indicaram uma advogada. No mesmo dia eu peguei e liguei lá pra coordenadoria. Pode passar aqui que a gente marca um horário daí pra tu vir conversar com nós. Mas ele começou a me ameaçar, que ia me tirar ela, que por eu estar desempregada ia ser tudo mais fácil pra ele tirar ela de mim. Em agosto de 2024, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Uma das grandes conquistas foi a criação de varas especializadas e ferramentas de proteção e acesso à justiça. A Patrulha Maria da Penha, o foco principal é auxiliar as mulheres a partir do momento que o juiz ali ele defere as medidas protetivas de urgência. Naqueles casos que ele considera como mais graves, então, nesses casos, ele comunica à patrulha e aí nós iniciamos ali o atendimento e o acolhimento dessas mulheres. Acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas, surgiu o aplicativo SOS Mulher, que monitora vítimas sob medidas protetivas. São várias medidas protetivas que a lei elenca. As mais comuns são o afastamento do agressor do lar, muito comum a própria vítima solicitar, o juiz deferir, a polícia ir lá para afastar, tirar o agressor do lar. A proibição de contato sob qualquer forma, leia-se WhatsApp, contato pessoal, telefônico, enfim, qualquer meio de comunicação. A proibição de aproximação numa determinada faixa estipulada pelo judiciário. A proibição de frequentar lugares comuns, por exemplo, mesma igreja, mesmo centro de convivência, de lazer, enfim. Existe também como medida protetiva a questão de fixação de alimentos, entre outras, a suspensão do porte de armas, se a pessoa tem porte de armas. E todas essas medidas, elas dependem, via de regra, de ordem judicial. Cidades onde tem poder judiciário, cabe ao juiz decretar essas medidas. E como que é? A vítima, a mulher, procura a delegacia e nós encaminhamos. A função da delegacia de polícia para a medida protetiva é encaminhar. A gente não faz um juízo de valor para dizer se cabe ou não cabe essa ou aquela medida. Isso é uma decisão única e exclusivamente judicial. A lei diz que pode ser pela Polícia Civil que dá o encaminhamento ou pode ir direto no Poder Judiciário e solicitar. Farroupilha conta desde 2018 com a Patrulha Maria da Penha, equipe especializada da Brigada Militar que atua no enfrentamento da violência contra a mulher. O trabalho é esse acompanhamento posterior, onde o juiz demanda para nós, então, aqueles casos de maior vulnerabilidade, para ver se o agressor voltou a tentar contato, de repente ela precisa de algum auxílio com os filhos, que nós já tivemos que procurar rede de ajuda, porque a mulher estava com problemas financeiros, não tinha até alimentos para dar para os seus filhos. Com isso, nós fazemos um documento interno nosso e encaminhamos para o Poder Judiciário, para o juiz, para ele saber em tempo real o que está acontecendo com aquela mulher. Já teve casos em que a gente acompanhou a mulher junto com a coordenadoria da mulher na rodoviária. A prefeitura conseguiu essa passagem de volta para sua cidade natal. A Patrulha Maria da Penha fez esse acompanhamento até que ela entrou dentro do ônibus com as suas 2 filhas e voltou para sua cidade. Na maioria das vezes, vítimas e agressores não se reconhecem nesses papéis e tendem a naturalizar a violência. Porque depois que aconteceu os fatos da violência, era sempre assim, não foi nada, foi só um empurrão, eu só te dei um tapa, a culpa é tua, por causa que tu não quis me ouvir, esse tipo de coisa que a gente ouve, né? Sair de um relacionamento assim abusivo, de um relacionamento de violência, não é fácil, ele não vai mudar, só não está disposta a mudar, ela não acha que está errado. O que a mulher deve fazer quando é vítima de uma violência doméstica? Primeira coisa é procurar ajuda policial, ajuda de terceiro. Ressalta a importância da Brigada Militar, da Polícia Militar, porque é a instituição que está na ponta da linha no atendimento a questões emergenciais. No segundo momento, delegacia de polícia para registro. Muitos fatores podem ocorrer. Registro da ocorrência, mas não somente. Daqui a pouco, a prisão do indivíduo, um encaminhamento de medida protetiva
encaminhamento com unidade básica de saúde, enfim. Essa é uma providência. Se não é uma situação emergencial, não demanda um acionamento da polícia, se tem como vir para a delegacia primeiro, vem aqui, depois vai para o atendimento de saúde. Mas em qualquer hipótese tem que ser informado, notificado. Pode ser no dia seguinte, se não tiver condições na hora e tudo mais. O primeiro gesto para o acolhimento da mulher em situação de violência é dar crédito aos seus relatos. Com muita frequência a gente vê pessoas chegam na delegacia, esse fato aconteceu há 8 anos. Mas só agora eu tive coragem. Se não tem esse efeito manada, às vezes passa percebido. Basta uma ter coragem, isso passa para as demais gerar uma confiança. Essa aversão à denúncia não deveria existir. Acho que qualquer mulher que é vítima de qualquer situação pode e deve, independente do que fulano, beltrano vai achar dela, vai pré-julgar, trazer o fato às autoridades que têm atribuição para investigar. Quando chega muito tempo depois, é uma dificuldade de investigar. Mesmo que não tenha vestígio, mas se tem um efeito manada, como falou, poxa, se uma pessoa fala isso, a outra fala aquilo, outra fala aquilo, outro, tudo dentro de uma coerência lógica. Tem um relevo probatório muito importante. A própria jurisprudência admite que a palavra da vítima, principalmente em crime sexual, é atribuído um valor um pouco maior, vamos dizer assim, para usar palavras de conhecimento comum, do que daqui a pouco se fosse um outro crime. Não é só por parte do homem companheiro, né? Ela parte do filho, ela parte do irmão, ela parte tendo um vínculo familiar, no núcleo familiar, é violência doméstica. A gente muito refere direto ao companheiro. Mas não, a violência doméstica é qualquer convívio familiar que a mulher tenha com o homem. A vítima sempre vai ser uma mulher e o agressor ou agressora não necessariamente será um homem. As principais dificuldades que a gente encontra assim, no dia a dia é a capacidade de levar informação, porque muitas vítimas elas não conseguem romper o ciclo da violência doméstica porque elas não têm informação de que existe toda uma rede de apoio para que isso aconteça. Foi criada em 2021, em Farroupilha, a Lei Me Respeita. O programa busca capacitar funcionários de estabelecimentos do município para identificar e auxiliar em possíveis situações de violência contra as mulheres. A ideia de criar a campanha permanente Me Respeita são de várias mãos que contribuíram, e eu no Poder Legislativo sempre acreditei que a gente tem que conversar com entidades, conversar com as pessoas, e foi colhendo essas opiniões desde a forma jurídica, mas mais do que isso também, eu imaginava desde o início criar algo que impactasse positivamente na vida das pessoas na nossa cidade. No formato de campanha a gente pudesse conciliar, pudesse conscientizar a todos, inclusive estabelecimentos comerciais, a indústria, o comércio, os prestadores de serviços, mas que toda a comunidade pudesse fazer a sua parte e fazer com que o agressor, o malfeitor, não tivesse vez aqui no nosso município. O nosso Me Respeita está em várias cidades do Brasil também. Bom, Farroupilha conta então com uma rede de proteção de uma forma extremamente articulada, onde nós contamos então com a Coordenadoria da Mulher, Gabinete da Primeira-Dama, Polícia Civil, Brigada Militar, Condim e a nossa Secretaria de Assistência Social. Com isso nós conseguimos atingir o maior número possível, né, de cumprimento da necessidade de qualquer mulher vítima de violência. Então Farroupilha tem uma lei municipal, a 4.681 de 2021, né, que traz o nosso treinamento Me Respeita, uma campanha permanente. O Me Respeita nasceu então para atender, para treinar as nossas mulheres, os nossos homens do comércio. E de repente vieram as indústrias, as entidades, os colégios. O Me Respeita traz para todos conhecimento, mas acima de tudo, traz a oportunidade de qualquer um de nós ajudar, auxiliar, acolher, proteger e salvar também a vida de uma mulher vítima de violência. Em qualquer situação, Me Respeita sabe que envolve a mulher. Me dá a impressão de ser um ser, algo importante que a gente consiga sinalizá-lo e serve como um aviso. Ele agrega também fatos que já aconteceram a nível federal, como uma campanha Sinal Vermelho, que é o X na mão, e está contemplado no nosso selo. Então a gente procurou fazer uma mescla, mas basicamente trazer para a realidade, não só do nosso município, algo que realmente esteja presente em nossas vidas. A gente atua preventivamente fazendo esses treinamentos
juntamente com a Coordenadoria da Mulher, com a Polícia Civil. A gente faz esse treinamento chamado Me Respeita. Atua junto ao comércio, ensina o pessoal a identificar como eles podem ajudar quando se depararem com uma ocorrência de violência doméstica, quais as ligações que eles têm que fazer, para onde eles devem atuar e quando eles têm que fazer essa identificação e repassar a informação para o 190, se for o caso, né? Então, nós temos um projeto muito legal, que é o Dia de Cuidado e Atenção às Mulheres. Então, a gente sempre procura uma comunidade para fazer, né? Um bairro ou uma comunidade de interior, e a gente proporciona um dia que é um dia de atenção a elas, um dia de embelezamento, um dia de a gente estar conversando sobre assuntos voltados à mulher. Não precisa necessariamente ser somente assuntos de violência, mas sim de saúde também, né? E a gente tem lá nesse dia maquiadoras que vão lá embelezar essas mulheres, as cabeleireiras, manicures para fazer a unha. Então é uma tarde agradável que a gente tem toda essa troca com as mulheres dessa comunidade, e acontece às vezes de ter o retorno de alguma dessas mulheres ali dessa comunidade buscando ajuda, às vezes para entender se ela está sofrendo violência, se aquilo que ela passou foi uma violência, o que ela pode fazer, como ela pode se portar diante disso, né? Eu acho que é um dia que traz a autoestima da mulher, mas também traz essa importância de resgatar esse poder que ela tem de poder falar, de não ficar calada, né? De poder buscar ajuda. Que nós fomos fazer então uma palestra, nós falamos sobre os tipos de violência, e a mulher foi para casa e disse: eu estava sofrendo violência e não sabia. A coordenadoria, ela continua me ajudando, e olha, foi aonde eu pensei que eu não teria ninguém para me ajudar, foi onde foi a minha luz, né? Foi onde eu consegui me reerguer e dar a volta por cima. E tem muita gente que acha que não vai ter ninguém. Muitas vezes a gente pode não ter a família da gente, né? Mas graças a Deus que tem esse pessoal aí que estende a mão de verdade, trata a gente como ser humano de verdade. Eu entendo que muitas mães acabam, às vezes, voltando por essa pressão psicológica, sabe? E às vezes ter vergonha de pedir ajuda para uma outra pessoa, ou sem saber que tem esse canal ali, por exemplo, na prefeitura, né? Tem reuniões também, que as meninas me falaram, né? Que tem reuniões que ajudam também. Precisamos falar mais sobre a violência que silencia as vítimas, impossibilita a percepção do contexto de agressão e dificulta a identificação do parceiro como agressor. Então, a importância da Patrulha Maria da Penha, dessa rede de ajuda, é nós falarmos sobre violência doméstica, passarmos para as pessoas, principalmente de Farroupilha, que nós temos uma rede de ajuda, nós temos uma rede de proteção e que, dentro do que a gente pode, nós vamos auxiliar, sim, que a mulher não está sozinha. A Lei Maria da Penha é uma ferramenta sensacional, importantíssima. Realmente, para o agressor, ela é rígida, as consequências dela, mas esperamos que a gente faça bom uso. Nós damos todo o suporte, acabamos criando um elo, né, entre profissional humanizado, né, como brigada militar, e a vítima de violência doméstica. E que não tem que ter medo. A gente é forte, a gente consegue. Tem que se amar em primeiro lugar. Pensar que vai conseguir sim, que não é o fim do mundo, que a separação não vai te fazer diferente. Acho que os primeiros passos para que a gente cesse a violência doméstica é a mulher acreditar que o que ela está sentindo não está errado. Se causa dor, se causa medo, se causa desconforto para si ou para os seus filhos, algo está errado. Porque a violência doméstica, ela não atinge só a mulher, ela destrói famílias, ela destrói toda uma estrutura familiar. Então, a mulher vítima de violência conta com toda essa rede de proteção. Vem até a Coordenadoria da Mulher, vem até o nosso Centro de Referência Mulher, para que a gente possa orientar da melhor maneira possível, acolher e mostrar para essa mulher que existe um mundo, sim, lindo lá fora, livre de toda e qualquer violência para ela e para os seus filhos. Eu também não sabia que se ele passasse por mim ou me esperasse na esquina, eu podia chamar a brigada mesmo que ele tivesse ido embora. Porque eu achava que não, que ele tinha que estar ali fazendo o ato, por exemplo, assim, me batendo, né? Ou alguém vendo ele me ameaçar. Eu achava que eu tinha que ter uma prova que ele estava fazendo aquilo. Mas não precisa. Chamar a brigada, que a brigada vai atrás dele. Deixar o sentimento romântico de lado. Uma pessoa que faça as coisas, ela não te ama. Não é uma forma de amor. Não é o jeito dele.
é violência, a gente não precisa, a gente não merece isso como mulher, como ser humano. Hoje sim, eu me sinto segura, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais assessorada, sabe? Busque informações sobre violência doméstica, assédio no trabalho, abuso sexual infantil e outras formas de violência. Se você presenciar ou tiver conhecimento de uma situação de violência, denuncie.